Recording in progress. Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Bug para vocês. Deus nos abençoe no dia neste dia maravilhoso que a gente vai falar da parte 2 de Neoplasma, né? Que a gente entenda exatamente aquilo que o professor vai pedir. Ele só vai pedir aquilo que a gente sabe, certo? Amém. Não diz muito. Está amarrado no nosso Satanás qualquer coisa maligna. Né? Então, que a gente vai saber os critérios de benignidade e malignidade, entender a evolução do carcinoma in situ, classificação dos graus de diferenciação, a classificação TNM, a gente vai determinar a finalidade e a importância do estadio, né? Citar as etiologias do câncer. No final, a gente basicamente vai explicar a fisiopatologia dos mecanismos de aparição de uma célula cancerígena e aí, assim, culminando a aula, a gente vai falar dos fatores necessários para a transformação maligna, certo? Tá? Então, sigam-me os bons. Bom, veja bem, simples. Botei uma bola verde e uma bola vermelha. Bola verde, quando a bolinha estiver marcada, é que ela não tem. Então, por exemplo, assim, padrão de crescimento. Se ele é sólido, nodular ou quístico, benigno. Se ele é infiltrante, maligno. Se ele é encapsulado, benigno. Se ele tem tempo de evolução, progressão lenta, benigno. Se ele é tempo de progressão rápida, maligno. Ei, você matou errado. Por quê? Progressão lenta é benigno, não? Já tá certo. Ah, tá, você tá marcando X no... Pedro, Pedro. Mitose. Vamos de novo. Uhum. Eu também fiquei com essa, tipo, na minha... Não, é que assim, eu falei tempo de evolução 2 vezes só. Ah, tá. Aí, porque, tipo assim, o tempo de evolução, se a progressão é lenta, é benigno. Se o tempo de progressão entendi. é rápido, maligno. Onde está o X é que não é. Não tem. Ah, tá. X não tem. Por isso, é só, tipo assim, mas tipo assim, por isso que eu digo para vocês, quem sabe o que eu tô falando, consegue fazer essa analogia. Agora, que não sabe, como é que faz? Né? Tem que pedir ajudas do além. Oi, Will, me ajuda. Mas o Igor me ligou esse dia. A Vitória fez uma pergunta esse dia. E o pior que, tipo assim, ó, é engraçado, né? Que, tipo assim, eu tô aqui e tudo mais, aí, tipo assim, a Vitória soltou uma pergunta e a pergunta era muito fácil. Só que eu tava comendo. E aí, tipo assim, só que dá a sensação, tipo assim, ei, eu tô comendo tudo mais. Parece que eu tô inventando desculpa para procurar a resposta para dar, entendeu? Não, é tipo assim, ó, olha. Mas, não é possível. Então, não tem que eu já te respondo. Então, tipo assim, mitose. Então, as mitoses abundantes e anômalas, elas são mais malignas. Presença de necroses. Olha só, pode ser por compressão, cresceram muito rápido, a gente tem que se perguntar, né? Ou seja, pode ser benigno, pode ser maligno. Proliferação vascular, angiogênese. Gente, isso aqui é um sinal de malignidade muito forte. Angiogênese, porque o tumor ele quer crescer e ele quer manter a nutrição dele adequada. Então, ele tem que ter fonte de nutrição, tá? Então, angiogênese é uma característica muito maligna. Invasão vascular, ou seja, capacidade de se infiltrar na parede vasculares, é maligno. E metástase, ou seja, a disseminação à distância, maligno também. O que acontece? Aí vem as exceções, né? Tem uma exceção de T maligna no intestino, que são os carcinoides neuroendócrinos, que eles vão ter um crescimento lento, mas ele é maligno. Tá? Então, tipo assim, ó, só aquelas coisinhas de rodapé. Professor, hã? T tumor. Ó, só para você ter uma ideia, quando a gente está num passe de visita, né, no hospital, a gente não diz assim, ó, porque o professor vai dizer, vai lá, me dá o resumo do paciente. Esse paciente aqui que tá com tumor maligno, né? Tipo, aí o cara, eu tô com tumor. Entendeu? Quer dizer assim, ó, Pedrinho nas alturas, né? Ele tá com astenia, tipo assim, astenia, anorexia, perda de peso, e ele tá com uma T de pulmão. Aí tá, T de pulmão, tá tranquilo. Tá com uma NEL de pulmão. Tá com um NEL de células pequenas. Aí o cara diz, pô, tô bem então, né? NEL. De células pequenas. De células pequenas. Células claras é maligno. Porque daí porque as células claras, elas são glândulas. E aí a gente volta para a histologia. Como foi a pergunta que Vitória fez? Por que as células claras são malignas? Ou T de células claras são malignas? É a histologia. É a parte de glandular, certo? Pronto. Tumorzinho aí, né? Vamos lá. A neoplasia é epitelial e intraepitelial, certo? O que a gente tem que entender isso aqui? Gente, mais uma vez.
Esse recurso aqui, vocês acham que tinha numa página de língua hispana ou idioma português? Jamais em tua vida tu vai achar alguma coisa assim, né? Então, isso aqui a gente tem aqui. Isso aqui, claramente, tirei de uma página em inglês, né? E aí a gente vê esse CIN é carcinoma in situ. Carcinoma in situ, tá? CIN grau 1, grau 2 e grau 3. Olha só como é fácil. Grau 1 significa que ele está pegando o terço inferior, só terço inferior. Grau 1. Grau 2, ele pega os 2 terços inferiores do revestimento. E grau 3, ele está pegando os 3 terços, ou posso falar a totalidade, né? Mas o que eles têm em comum, o carcinoma in situ 1, o 2 e o 3, é que eles respeitam a membrana basal. Eles não atravessam a membrana basal. Enquanto eles não estiverem atravessando a membrana basal, eles estão in situ, certo? Não tem risco de metástase. Aqui está tudo tranquilo. Aqui está tranquilo. Não está metastizando, comportamento padrão benigno, certo? Agora, quando a gente está vendo aqui que ele se transforma em um carcinoma invasivo, quando ele toca, quando ele atravessa a membrana basal, aí nós temos um problema. Já não é mais sim. Aí não é mais in situ, aí é carcinoma invasivo, certo? Ou seja, só para a gente poder ter ideia, né? Porque, tipo assim, quando ele infiltra a membrana basal, significa que ele está invasivo. Ele adquiriu a capacidade de poder se disseminar para outros lugares, tá? Então, a alteração genômica da etapa intraepitelial, isso aqui a gente vai conhecer como displasia. Displasia, esse momento aqui que a gente tem grau 1, grau 2, grau 3, está sofrendo displasia. Quando ele perde completamente a diferenciação, vira anaplasia. Certo? Então, a displasia, 1, 2 e 3, e anaplasia. In situ está sofrendo displasia. E assim, não é que está em displasia, está sofrendo displasia. Por isso que tem que ficar vigilante. Depois, quando já invade, passa da membrana basal. Aí anaplasia. Aí anaplasia. Aí já... Aí Que é fudeu pouco de vez. diferenciado, né? Não, perdeu a capacidade de... Isso aí é porque tu não pegou o início da aula. A anaplasia é a perda da diferenciação. Perdeu. Não se parece em nada com a célula que originou. Nada. Você não consegue identificar nem de onde é que ela veio. Aí, pois é, justamente. Justamente. Olha só, o que a gente tem que lembrar, então, dos graus de displasia para poder chegar onde vai a anaplasia. Olha só, grau 1, mais uma vez, de onde é que a gente tirou isso aqui? Das células americanas, né? A American Association of Cancer, né? Então, a gente tem que, quando está bem diferenciada, significa que ela está parecida com a célula que originou. Aqui eu peguei um adenocarcinoma, que, tipo assim, eu já sei que isso aqui é um carcinoma que está se desenvolvendo aonde? Numa glândula. Porque se é adenocarcinoma, eu já sei que é um câncer maligno de alguma glândula. Aqui o que acontece? Olha só, quantas glândulas a gente tem? Mais de 95% a gente tem de glândula. Então, ela se parece bastante com a célula que originou. Só que o grau 2 está moderadamente diferenciado, ou seja, ela parece um pouco ainda com a célula que originou, mas agora já parece pouco. Só que ela acaba sendo mais invasiva e mais agressiva. E aqui, nesse caso, ela tem de 50% a 95% de glândulas. Aqui, um pouco diferenciada, a gente se parece pouco ou nada com as células que originaram o tumor, ou seja, mais maligno, mais invasivo, pouco diferenciada, né? Ou seja, aqui ela já começa a ter menos de 50% das glândulas, ou seja, já não está se parecendo tanto com a célula que originou. E a anaplasia, que daí aqui já não é displasia, aí na anaplasia ela já está completa, ela perdeu a diferenciação. Anaplasia vai A anaplasia grau 4, certo? Então, 1, 2 e 3 e displasia. 4, anaplasia. Então, os tumores grau 4 são mais difíceis de tratar. A anaplasia, a gente já fala que é um pleomorfismo extremo, certo? Bom, PNN. O que a gente tem que entender aqui? Bom, aqui a gente tem American Cancer Society. Então, aqui, o que acontece? Estou botando bem aqui. Análise do... O que é quando a gente está vendo aqui? Primeiro, é a classificação TNN para a Organ Way. Aqui eu vou falar a divergência, tá? Que eu coloquei exatamente como o professor coloca. Só que o professor não fala disso aqui, do TIS. TIS é o que está no reporte da American Cancer Society. Que ele fala, em vez de falar carcinoma in situ, ele fala TIS. Que é
E do carcinoma in situ ele fala TIS. Ele tem uma subclassificação para esses cânceres específicos. TX, sempre quando o X, o agregado X, ele está indicando que o quê? Que a gente não tem a informação de um tumor previamente ou que não foi possível fazer uma análise. Esse não foi possível fazer uma análise, só para você ter uma ideia, imagine o seguinte, a gente está com um paciente que levou a quirófano porque ele tem um aumento de volume, tá? Eu vou descrever uma situação para vocês poderem entender. O que acontece? Eu preciso pegar aquela parte e mandar para o patólogo, certo? Isso o quê? Acreditando que tudo vai correr bem. Só que se no meio do cabaré cortar um vaso ou cortar alguma coisa e eu tenho que tirar o tumor de qualquer jeito, eu vou cortar ele fatiado. Vai aparecer o quê? Vai aparecer uma carne moída. Vai servir para o patólogo ele fazer algum tipo de análise, porque ele tem que ter aquilo ali inteiro para ele poder fazer o corte que ele precisar, né? Do jeito que ele quiser. Então, se ele tirar de qualquer jeito, sem cuidado adequado, não tem como fazer avaliação. Então, a gente vai botar TX. Tipo, não tem como o patólogo dar o aval de falar, ó, isso aqui tem tal coisa, certo? Então, assim, não foi possível para análise. Não, ou seja, o material que nos trouxeram não é possível realizar uma análise. O T0 indica que não tem diagnóstico prévio de tumor. O TIS é carcinoma in situ, né? Ou seja, ele tem contato com a membrana basal, mas não infiltra. O T1, e aqui é a discordância, tá? O que acontece? Como a gente classifica na escala TNM um órgão UE, o número de capas que ele invade. Então, lembrar que quando a gente está falando do tubo gastrointestinal, a gente tem o quê? Mucosa, submucosa, muscular e serosa, certo? Bom, só que, olha só, ele não vai colocar assim. E aí fica mais zoado. Porque, olha só, se você parar para ver, ó, ele diz o seguinte, o T1 chega no conectivo da mucosa. O conectivo da mucosa não é a membrana basal? Membrana basal, se a gente for pegar a mucosa, a mucosa está formada de epitélio, mucosa e muscular da mucosa, saiu da primeira capa? Não. Tá tranquilo. Então chega na mucosa, tranquilo. Aqui não tem problema. Capa muscular própria, aqui que começa a bosta, porque capa muscular própria é a muscular da mucosa. Eu ainda tô na mucosa. Você entendeu? Só que aqui ele está colocando a muscular própria, que é a própria da mucosa, em T2. Por isso que eu digo para vocês, é o número de capas, mas assim, cuidado, não é ipsis litris, não é literalmente assim. Tá? Tu ainda tem que continuar. Aí o 3 compromete a capa muscular e toca adventícia, tá? Tranquilo. E o 4, ele atravessa tudo e ainda compromete. Quando a gente fala compromete adventícia, é porque ele está saindo, ele está transbordando, assim. Ele está, literalmente, ele ultrapassou os limites. Adventícia serosa. Adventícia serosa, sim. Então, tipo assim, ó, o que eu quero que vocês vejam aqui? Um detalhe que é muito importante, tá? Por exemplo, assim, ó, então, atravessou a adventícia, atravessou a serosa, já é T4. Certo? Pronto. E isso é importante, tá? Pronto. Então, aqui, de acordo com as capas que foram afetadas, é isso. Não tem para onde correr, tá? T1, T2, T3, T4. Na verdade, esse aqui é em inglês, ele vai falar que é size, ou seja, é tamanho. Esse T, incrivelmente, né, é tamanho. Assim, ele faz menção a tumor, só que aqui a característica analisada é o tamanho. Aí, o que acontece? Em víscera ECA, a gente vai ver quantas capas foram comprometidas. E agora a gente vai ver. Não, a gente está vendo agora classificação em vísceras ECAs e o próximo vai falar das vísceras sólidas. Quando eu ouvi a aula de Tias, eu tinha entendido que no órgão ECA, o T2, ele vai até a metade da capa muscular. Eu te digo exatamente. Só para você ter uma ideia, quando o professor começou a falar disso aí, o Igor é minha testemunha. Eu pedi, professor, o senhor pode repetir de novo a característica do T2 e do T3? Porque ele se embananou lá na hora. Ele se embananou lá na hora. E aí ele disse assim, não, ó, que isso aqui. Aí ele deu uma volta e deixou por isso aí. Eu tenho até anotado aqui, porque eu estava escrevendo assim ao pé da letra que ele estava falando. Eu sei que tu falou porque Você entendeu? Pois é, e eu falei, digo, professor, peraí, e tal coisa? Aí ele deu uma sabonetada e não falou. Porque, tipo, se você olhar na foto lá, é a mesma desenho, coisa. tipo, o T2 chega até a metade e o T3, ele
invade toda a capa muscular e toca adventício. Exatamente. Mas na hora que ele fala diferente. Na hora que Não, ele mas explica- assim, por isso que eu estou colocando essa imagem aqui, porque essa imagem você seguia. Você pode Se eu explicar. falar isso, tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo. Aqui, assim, o que acontece é que quando chegar essa porcaria de TNM, você tem que passar a segurança. Você diz, ó, professor, isso aqui é isso. Não pode titubear. Não pode titubear, porque dizer, é isso aí mesmo, e daí ele já vai crescer. Fernando, Eu tenho você que precisa saber. passar segurança. Se você sabonetar, assim, ó, por exemplo, se te caísse Lautaro e ele te chamasse, porque assim como ele te conhece do prático, não deixa ele Não, dominar a mas mesa. Mas não é o mesmo Lautaro. Ah, é outro? Ah, graças a Deus. Graças a Deus. O CA, Porque o você não pode ser dominado. CA é a mesma coisa. O CA Não. é quando é um tumor vegetante. Não, na verdade, o que acontece? Esse é assim, que eu até troquei, porque tava assim, eu troquei de Tava livre TA. espontânea vontade, né? Tava TA. Eu botei CA para fazer referência ao quê? Carcinoma invasivo. Aí eu fiz a alteração. Eu prefiro colocar assim, porque tipo assim, isso aqui a gente tá falando para qualquer visceral wake. Então, tipo assim, esquece que é bexiga. Esquece que é bexiga. Porque daí, tanto é que eu tomei a liberdade, ó, tava tudo em inglês, eu troquei. Eu botei, em vez de não sei o que, tava fat, aqui o capa adventícia, eu botei capa adventícia, não fat porra nenhuma. Esse CA já é. CA já é, porque já é infiltrante, certo? Bom, aqui, olha só, o que está na American Cancer Society e o que ele colocou. Aí eu fiz questão de colocar assim. Aí não, aí vamos fazer o que está e o que é, o que ele coloca, porque aqui claramente tem uma discrepância muito, muito grande. Porque você vê que, tipo assim, na classificação tem T0, T1A, T1B, T1A, T2B, 3, T3 e T4. Só que, nesse ponto, o professor falou de um jeito muito mais simples. Ele falou muito mais simples. Ele falou T1 é 1 centímetro, T2 é até 3 centímetros, T3 é de 3 a 5 e T4 é mais de 5 centímetros. Pô, super bacio. E aí, o que acontece? Prefiro falar assim. Prefiro falar assim. Ele falou dos dois, tanto que ele começou a aula falando assim, e aí depois ele falou desse jeito, dessas divisões. Aí eu fiquei tipo, mano, e qual é que é? Assim, você entendeu? E aí, Eu vou escolher essa. claro, muito mais fácil o que ele falou. Essa aqui é bem mais complexa. Estou ignorando, nem existe. Nem- American Cancer. Quem é você, América Ah, É Câncer? você. Só que assim, ó, o T4, só para fazer questão aqui, o T4. T4 ele independe de tamanho, seja na American, na American Cancer Association, na Society, ou do TIESA. Por quê? Porque os dois vão convergir que, tipo assim, o tamanho aí não é tão importante. Mais importante saber se o quê? Se esse tumor está sobrepassando o limite natural do órgão. Se ele, porque, por exemplo, imagina, tem um tumor de 2 milímetros, mas ele sobrepassa o limite do órgão, ele já é T4. Você entendeu? Ou seja, tipo assim, o tamanho aqui não é tão importante. Claro, eu vou levar em consideração, se ele tem mais de 5 centímetros, ele já bota em T4. Mas se ele tiver, por exemplo, 2 centímetros e ele está ultrapassando o limite natural do órgão, já é T4 também. Por mais que ele tenha 2 centímetros, certo? Então, tipo assim, no caso de ter 2 centímetros, na classificação do Kias ali, seria T2. Tudo certo. T2, tá? Então, a estadificação dos órgãos sólidos, determinado pelo tamanho do órgão, né, se assigna um número, T1, T2, T3, T4, né? A estadificação do tumor. Agora, a gente vai ver o quê? De acordo com os gânglios afetados. Mais uma vez, discrepância da American Cancer Society com o que o Chiesa falou na aula. E aí você vê que, tipo assim, ó, aqui, o que acontece? Quando a gente está falando NX, mais uma vez, é o quê? Que não teve como eu analisar o gânglio regional em questão, né? Então, tipo assim, não teve, porque eu não consegui avaliar, ou porque me trouxeram mal, ou fizeram cagada, ou tipo, não deu para avaliar. N0, que não existe nenhuma afetação dos gânglios regionais. N1 é quando eu tenho os gânglios mais próximos afetados, e N2, N3, N4 é quando eu tenho gânglios, ou seja, afetados mais distantes.
Aqui mais ou menos converge, o professor não fala do N0, mas ele fala N1, não tem, ele falou? Não é, mas ele colocou, não é metástase. Ah, não, ele falou N0 e botou Não é outra assim e nada. Pronto. N1 indica gânglios próximos do tumor, N2 e N3 indica que tem gânglios que estão afetados mais distantes. Né? Então, isso aí é TNM-N. O M é de metástases, né? Ou seja, se tem alguma disseminação à distância do órgão ou tecido, né? Separada anatomicamente do tumor. Então, M0 significa que eu não tenho propagação à distância do câncer. M1, eu tenho propagação... Ó, botei tua imagenzinha, tu viu? Ah, Igor ficou da hora. Eu mandei uma imagem da hora, aí ele pegou e mandou outra imagem da hora. Eu, rapaz, vamos aproveitar essa porra aí em algum lugar. Então, aqui a gente tem aqui M1. Eu tenho, ou seja, M1 eu tenho metástases, proteína simples. M0 não tem metástases, M1 eu tenho metástases. E aí o professor foi bem simplista, ele botou assim, M0 ausência de metástases, M1 em caso positivo. Encontrei metástases, pronto, certo? Tá? Então, os médicos também poderiam examinar outras partes do corpo para saber se o câncer se propagou, né? Assim, tem alguns cânceres que têm predileção a alguns órgãos específicos, tá? Assim, só para compartilhar uma coisa assim que eu vi além, tá? Provavelmente não entre na prova. Mas um tumor de coração é muito difícil de achar. Por quê? Porque a célula cancerígena gosta de lugar que esteja mais tranquilo. Porque ali ó, tem muito movimento. A célula cancerígena não gosta de... Olha que... Exato. Você vê que é bizarro, né? Bom, estadificação. Então, aqui o professor fala que agora foi, além do T, N e M, foi adicionado recentemente outras letrinhas, tá? Então, agora a gente tem o L, que é para analisar a questão vascular linfática, se eu tenho invasão linfática. L0, não tenho invasão linfática, L1, eu tenho presença de invasão linfática. Bem tranquilo, é isso aí. Não tem L, é sobre se aplica para se eu tenho invasão linfática ou não. Eu tenho tumor, tipo, eu vou cortar, digamos assim, vou cortar ele, e aí, quando eu ver, vai ter vaso linfático, é isso? Claro, aí tu vai estudar o vaso linfático e o gânglio. Aí se tu olhar no vaso linfático, por exemplo, tu estudou o gânglio, não tem nada no gânglio. Aí tu estuda uma parte do vaso linfático. Aí você viu que tem células cancerígenas nos vasos linfáticos, significa que ele está andando. Porque ele ainda está Ele está circulando. Ou seja, por exemplo, assim, que nem o professor falou, eu posso ter, por exemplo, L1 e ele não tem afetação em nenhum gânglio linfático, mas você sabe que ele está circulando. A tendência é ele fazer um M1 na rapidinho. verdade, depois desse L1 aí, poderia vir esse INE aí, né, no caso. Como assim? Primeiro eu tenho que postar uma afetação do linfático, quer dizer, se eu não tenho ele, se eu tenho, e depois eu tenho aqui... Não, Pedro. N, assim, é que tu tá errando numa coisa. N é gânglio linfático, L é vaso linfático, tá? É node, tá? Então, N ou seja, o node é gânglio linfático, tá? Pronto, então isso aqui é para a gente poder entender bem direitinho. Agora, o V é se eu tenho alguma invasão vascular venosa. Então, mais uma vez, a gente está fazendo a biopsiando, veio gânglio linfático, veio, veio uma célula tumoral, veio um vaso linfático, veio uma veia. Pronto, vamos ver se tem alguma coisa na veia. Então, se tiver ausência de invasão vascular, aqui, ó, isso aqui é uma também, ó, esse aqui não deu, eu não tive tempo de mudar, né? Mas me dá uma coisa, uma angústia por dentro quando eu vejo esse negócio está em inglês, que eu já tenho vontade de trocar, botar tudo em espanhol. Mas, ó, vascular invasion, ou seja, claro, tem invasão vascular. Aí você tem invasão vascular V1, né? Ou seja, claramente a gente consegue ver padrões histológicos. Deixa eu ver, pronto. Isso aqui também é útil para a gente analisar se tem possibilidade de metástases, tá? Porque, por exemplo, o paciente pode estar em V1 e não tem metástases ali, porque ele está formando o êmbolo tumoral, está formando. O R, que vai significar as margens da ressecção quirúrgica, tá? Então, aqui nesse caso, ó, só para vocês terem uma ideia, RX não é possível avaliar as margens, ou porque as margens estão muito destruídas, né? Aquele caso que você falou que ele vem todo... Ele vem todo, vem todo picotado. R0, as margens estão livres.
R1, as margens microscopicamente comprometidas, e R2, quando as margens estão macroscopicamente comprometidas. Fácil. Tipo, eu olho assim, tipo, tá tudo tranquilo, pronto. Então, macroscopicamente está comprometido, eu já estou vendo que está comprometido, pronto, já bota R2. Se eu boto que microscopicamente está comprometido, tem que botar no microscópio. Aí eu vejo, pronto, está comprometido aqui, porque isso é importante. Microscópio, então, é R1, É isso. macroscópio. Isso. O estadio, né? O estadio. Isso é importante para a gente poder entender que, assim, o professor fala estadio, que vem do latim stadio, que é o lugar onde estamos parados, né? Na doença em questão. Então, é importante, vai ser um parâmetro muito importante para a gente avaliar o prognóstico do paciente, para saber como é que está a doença de base dele. Então, por exemplo, assim, a gente vai ver assim, eu vi o TNM desse paciente, ele estava, vamos dizer, T1, N0 e M0. Daqui a 5 anos ele está T1, M2 e M1. Pronto, então a gente está vendo um prognóstico ruim desse paciente, né? Ele está evoluindo de maneira progressiva. Então, é para isso que significa a gente se posicionar no tempo e saber como esse paciente ele está apresentando aquele quadro. A avaliação adequada do paciente então permite que a gente possa ver o comprometimento real da doença, né? Definir um tratamento, definir a expectativa de prognóstico. Por exemplo, um paciente, por exemplo, que ele está com T1, N0 e M0, aí daqui a 5 anos, né? Ele chega a T4, N4 e M1. Pronto. Você está entendendo? Você tem um prognóstico ominoso. Olha que palavra bonita. Prognóstico ominoso. Isso aí é em português, né? Não, em espanhol. Ominoso? Ominoso. Tem um prognóstico ominoso, que significa o quê? Obscuro, sombrio, ominoso. Fazer de mão de piroga para Deus. Entendeu? Tipo, prognóstico sombrio. Essa mesmo, segurando a mão. Tá? Prognóstico, então, a gente vai fazer os estadiamentos. Se está no estadio 1 tem bom prognóstico, está no estadio 4 tem um prognóstico avançado, né? E lembrando que a gente vai avaliar cada caso um caso. O professor fala exatamente isso. Cada caso a gente tem que analisar de uma maneira totalmente independente, né? A gente não pode ficar com viés de, não, porque já está com o pé na cobra, o que eu vou fazer? Paliativo, não. Porque não é a mesma coisa eu tratar um tumor, por exemplo, numa criança de 5 anos, uma criança de 60, numa criança de 60, Uma criança de 70. uma criança de 7. É uma criança, deixa você ver. Pronto. Fala aí. Eu ia perguntar uma Vai, coisa. manda. Essa parte do estádio, ele só quer que a gente entenda que serve para isso. Isso. Aquela tabela que ele botou, eu não preciso saber não, né? Graças a Deus. Tá bom, Deus é bom. Tabela? Porque a tabela, aqui o estádio, ele vai pegar a combinação dos T's. Tipo assim, T1, N0, não sei o que, tal, aí estadio 1, T... Mas tu sabe que aqui o mais importante é estadio 1, pronto, melhor prognóstico. Estadio 4, pior. Não, ele falou assim, os patólogos, a gente nem sabe se decorado. Eu fiquei, ufa. Detalhe, foi bom tu ter falado isso, que é uma coisa que eu não escrevi, mas só porque tu falou, assim, quem está escutando aqui vai ser salvo pelo Google, porque a Manu disparou um trigger mental aqui que eu tinha guardado. Assim, ó, o professor tem uma hora da aula lá que ele fala TNM e ele coloca P. Vocês viram? Ele coloca, por exemplo, PP, PN, PP, que é o certificado patólogo. Ou seja, o que significa o P quando está no TNM? Que aquilo ali foi biopsiado, que foi feita uma análise microscópica. Então, tipo assim, é diferente de vir TNM sem o P. Sem o P, tipo, pode ser qualquer bunda mole, um radiologista foi lá e botou. Tipo, Entendeu? Com o P teve um estudo anatomo-patológico. Exatamente, com o P foi realizado o estudo anatomo-patológico, né? Então, tipo assim, você está dando aquilo ali baseado num estudo anatomo-patológico, microscópico. E ainda tem que falar, estudo anatomo-patológico, microscópico. Microscópico. As etiologias. Então, olha só. Isso aqui eu sugiro que vocês vejam fortemente. Até adicionei algumas coisinhas aqui para ter uma conexão melhor. Por exemplo, assim, fatores ambientais.
fertilizante, medicamento. Tem medicamento com força aí que pode gerar câncer, tá? Só vocês procurarem. Não precisa lá dizer muito esforço. Por exemplo, medicamento gera câncer. Um montão. Um montão ainda que a galera usa com força, tá? Tipo, uns que vão para COX, só para dar uma dica, tá? Não vou falar o nome do medicamento, depois vocês vão perguntar. Mas tem um montão aí que gera câncer. Por exemplo, tem um que foi tirado do mercado, que ele era indutor de câncer, que era a ranitidina. A ranitidina tinha de montão. Ela tinha um subproduto lá que fazia desgraça, tá? Mas, enfim. Aí, exposição solar, disponibilidade de oxigênio, hábitos, né? Fumar está muito associado com câncer de pulmão. Tomar café, tomar mate, também pode gerar um problema. Comer comidas picantes. Por exemplo, por que a gente vê o pessoal que adora comida picante? Pronto, câncer de estômago. Bebidas calientes também, muito quentes. Esôfago, câncer de esôfago. Mate, café muito quente. Mas, tipo assim, eu gosto da pava elétrica eletrônica, que ela tem um marcador digital, por quê? Porque você sabe que você não toma nada acima de 70 graus. Se você tomar qualquer coisa acima de 70 graus, o que você está induzindo? Metaplásia, né? Câmbios metaplásicos do esôfago. Não, eu não quero um câncerzinho de esôfago, né? Não, chega. Deixa na condição normal, não precisa passar para o processo adaptativo nenhum. Não, deixa assim. Tóxicos, os químicos, venenos, né? Fatores ocupacionais, isso aqui é muito importante. O professor fez ênfase na aula. Trabalhadores que trabalham com tinta, né? Câncer de bexiga. Tipo, o que tem a ver tinta e bexiga? Importante. Ele falou, ó, tipo, eu gosto de perguntar. Hã? Não, você procura, Vitória, eu não sei. Eu não sei nada. Eu não tive esse tema para procurar o porquê aqui. Mas é interessante, é A interessante. pessoa pinta, vai ter que... Eu pensei em fazer uma piada de tiozão, mas vamos passar na próxima. Deixa. Eu tô muito inocente, nem peguei a piada. Tá bom. Agora fodeu. Eu vou te dar, agora fodeu. Eu tenho certeza que você não pinta como eu pinto. Pronto. Entendi. Trabalhador que trabalha sob forte calor. Então, tipo assim, câncer de testículo, padeiro. Padeiro está trabalhando ali no forno quente. Tendência de ter câncer de testículo. Então, a Samira, o pai dela é padeiro. Não sei se vocês conhecem, é ajudante de cátedra de histologia. O pai dela é padeiro. Então, tipo assim, eles têm que usar uma proteção específica nas partes baixas por causa do calor. Porque gera infertilidade, gera câncer no testículo. Lembrando que, mais uma vez, testículo, linha média do corpo, qual é o tipo de câncer que pode aparecer aí? Totipotencial, teratoma. Pronto. Aí, estão ficando esperto. Estão ficando esperto. Vai nascer um irmãozinho no testículo. Trabalhador, vai trabalhar. Vai nascer um irmãozinho no testículo. Não, você... Vai lá, trabalhador. Não digo isso na prova. Isso é uma coisa que o professor ele reprova instantaneamente. Fala que comer o irmãozinho que dá problema. Trabalhador sob forte exposição solar. Então, aqui a gente tem carcinoma das células basais, né? O carcinoma base celular, o mais comum, mais frequente. Vírus oncogênicos, HPV, induz mutação genômica, né, no colo do útero, muito importante. O HPV é um dos que vai produzir umas coisas bem bizarras, né, umas vegetações em forma de couve-flor. Couve-flor, que lindo. Citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, né, o vírus Epstein-Barr, que você sabe que ele é o vírus da mononucleose infecciosa. Para quem não sabe, isso aqui é a famosa boqueira, que me dá do beijo. Né? Tipo... 3, não é? Não. Tem barão. 4. O 5 é o citomegalovírus. 3 é o zoster, não é? 3 é os ossos. Meu Deus do céu! Que é isso, hein? Que é isso? Vocês estão sabendo demais! Orgulho do pai, orgulho do pai. Sério, chutando aí. Tá bom, deu certo. Fatores hereditários. Gente, aqui sempre fazer encapé nisso, muito bonito isso. Dar ênfase nisso aqui, porque tipo, a Angelina Jolie é o maior expoente disso aqui, né? Porque ela tem os genes BCR1 e BCR2, que são os genes codificadores para o câncer de mama. Ela resolveu, por isso, tendo vontade de tirar as mamas, né? Fazer uma mastectomia total. O que, assim, é um comportamento radical, porque isso não afasta a possibilidade dela ter câncer de mama. Porque, tipo, a gente continua tendo remanente de glândula mamária em outros lugares, né? Não é só na mama.
tá? Então, tipo assim, muito cuidado. Tipo assim, não, assim, pode ter sido uma terapêutica profilática. Tipo, se ela terminar a vida dela sem aparecer o câncer de mama, agora já, você imagina se aparecer câncer de mama nela? Mas foi radical, porque ela poderia olhar Não, para isso aí, né? Aí, Fazer um acho que ela acompanhamento tirou aí. rápido. Não, ela tirou, mas não tem como tirar 100%. Tipo, tirou. É por isso que eu tipo assim, Tem vocês têm uma ideia. Não, Da, todo mundo. porque, por exemplo, assim, ó, tira a glândula mamária, mas fica resíduos aqui na parte axilar. Então, tipo, não tem como. É por isso que na maioria das vezes que tem câncer de mama, sempre tem recidiva. Tem rescindível. E se não me falha a memória, acho que o Tiesa comentou algo também que codifica para câncer de ovário, não é? Sim, sim, é o mesmo que codifica para o ovário. É o gene um dos genes mais conhecidos, mais lidos, esse BCRA1 e BCRA2. Doença predisponente, ou seja, se você tiver um probleminha no sistema imunológico, é uma forcinha para o câncer, né? Dieta, também, outro que é muito conhecido, o câncer gástrico no Japão, tá? O câncer de cólon no Ocidente, o câncer de pâncreas e ovário, né? Também estão relacionados com a dieta. Inflamação crônica, ou seja, alguma doença que produz estado inflamatório crônico persistente, tá? Aqui tem questões teóricas ainda, tá? Não tem nenhuma, mas está se vendo uma associação de diabetes, obesidade, síndrome metabólica e câncer, certo? Mas assim, ainda está em estudo. Imunodeficiência, ou seja, problemas na imunovigilância. Se eu tiver problema na imunovigilância, né? Além da imunedição, se tiver um problema na imunovigilância, pronto, fodeu. Tá? Entre 5 a 10% desses tumores são hereditários. Então, se sabe que a mutação dos genes BCRA1 e BCRA2 são os genes que estão mais conhecidos até o momento, até o presente momento. Gente, fisiopatologia do câncer. Isso aqui está mais mastigado que isso, é impossível. Tá? Mais mastigado que isso, vocês não vão ver em lugar nenhum. Eu tenho a célula normal, que sofre uma mutação induzida por um carcinógeno, que vai acabar gerando uma célula precursora iniciada. Ou seja, ela é a que tipo assim, a célula mãe cancerígena. E aí eles estão toda hora falando a partir de uma única célula. Não, mas isso está certo. A partir de uma única célula está certo, mas não é uma única mutação. Sim, mas a partir de uma Exatamente, você entendeu? A partir de uma... Isso está certo. Aí não tem problema dizer que é a partir de uma única célula. Tá certo. Mas o problema é que quando ficou repetindo ali, que ele se empolga, ele fala assim, a partir de uma única célula, uma única mutação. Não. Você entendeu que é a diferença? Tipo assim, então, aqui não, tem que ter, eu vou falar 1 milhão de vezes aqui, não é uma mutação pontual. Uma mutação pontual, só para vocês terem uma ideia, mutação pontual tem um nome para isso. Mutação pontual é da ordem das mutações monogênicas. Isso aí vai para a primeira lei de Mendel, que são as que respeitam a primeira lei de Mendel. Não é o caso do câncer, porque o câncer é multifactorial. Tá? Assim, multifactorial. Então, o que acontece? Essa célula precursora, que tem propriedades similares à célula madre, ela vai sofrer mutações adicionais. Olha só, mutações adicionais. Porque ela vai se mutando, vai se mutando. Percebe que aqui, ó, essa setinha aqui, que está marcando em vermelho, eu tenho uma acumulação de mutações, ó, que vão acabar gerando até eu chegar na célula definitiva. Nesse período aqui, entre a célula iniciada e a célula tumoral fundadora, imunoedição. Porque ainda o sistema imunológico tem a possibilidade de perceber a célula modificada e mandar a resposta através do linfócito TCD8. Está entre a promoção e a propagação. Promoção e propagação. Perfeito. Aqui o que acontece? A célula tumoral fundadora sofre mutações, continua sofrendo mutações. Ou seja, subclones. não tolerou. Não. O sistema imunológico teve uma ação tolerógena, ou seja, não atua como deveria atuar, e agora sim eu tenho a aparição do tumor maligno, ou seja, geneticamente heterogêneo. Agora ele está muito diferente, e ele está com capacidades mutadas, todas aquelas coisas aumenta, que a gente vai ver agora, nos próximos slides, nos próximos capítulos a gente vai ver, tipo assim, tudo que vai fazer com que essa célula cancerígena seja mais maligna, certo? Que isso aqui vai acabar sendo importante. Professor, assim, eu tentei fugir de todos os slides de histologia, tá? Tipo assim, eu só coloquei assim, porque, tipo assim, primeiro, ele já falou que ele não acha que é importante, mas assim, fiz questão de colocar aqui sobre os TILs, I-T-I-L-S, né? São o quê? São linfócitos intratumorais, ou seja, eles estão ao redor do tumor,
Ou seja, isso aí representa o quê? Que esses linfócitos, eles estão reconhecendo o tumor. Isso é uma coisa boa. Inclusive, tem terapêuticas agora mais avançadas que é para o quê? Para treinar essas células intratumorais, os linfócitos intratumorais para reconhecer, ser mais agressivo contra o tumor. Tá? Só que isso ainda está em estudo e, tipo assim, ele faz uma situação bem pequenininha. Eu fui atrás de mais coisas. A presença do tumor, ou seja, a presença dos tios representa que ele está reconhecendo o tumor e o biomarcador para câncer de mama, por exemplo, a gente vai usar esse codificador aqui, HER2 e o TN, tá? A presença deles aumenta, ou seja, um aumento de 10% no TIOS diminui 18% o risco de mortalidade. Muito importante. Então, os TIOS, aí provavelmente vai ser a terapia do futuro. De repente, nossos filhos, quando estiverem estudando medicina, vão estar contando assim, ó, lembra que o senhor tem certeza que o senhor não ouviu falar de tios na tua época? E não, idiota, já vi sim. Aí tu diz assim, na tua cabeça, era só teoria. Era só teoria. Na aula ele falou que esses linfócitos, eles não atacam as células tumorais, eles desaceleram, tipo, eles enlentecem o crescimento. É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Isso está certo, mas como ainda está em fase de especulação, você vê que, imagina, ele enlentece o movimento, mas imagina se aumentar 10% do TIOS, diminui 18% da mortalidade, tipo assim, tem mais coisas que a gente ainda não sabe, entendeu? Então, tipo, mas é válido pensar isso. Pronto, então, a transformação maligna. Quais são os fatores necessários para uma transformação maligna? São 8. Cresce sinais independentes do crescimento próprio, insensibilidade a sinais inibidores de crescimento, porque o que acontece? Lembra que eu falei lá para trás, na outra aula, eu falei assim, gente, olha só, ele pode ignorar completamente o sinal de inibição e continuar crescendo. Tipo, ó, pare de crescer! Quero nem saber, continua crescendo. Capacidade de invasão por mutações em genes que inibem, olha só, se eu tiver uma mutação no gene supressor de tumor, o que vai acontecer? Eu não tenho quem suprima, vai continuar crescendo. Incapacidade de reparação do ADN. Se eu tiver uma mutação no gene reparador de ADN, o que vai acontecer? Se não, vai continuar a festa do tumor ali, né? Angiogênese tumoral, falei que isso aqui é extremamente importante, ou seja, que denota malignidade, porque ele está preocupado com a nutrição dele, ou seja, a angiogênese é um fator de malignidade importante. E essa capacidade de iludir, a vigilância imunológica, que assim, depois eu vou falar o que eu penso, né? Mas assim, na aula o professor deu uma sabonetada linda para falar disso aqui, porque ele não falou uma palavrinha mágica. E capacidade de invasão e metástases, tá? Ou seja, isso também está dentro da transformação maligna. O 8, eu já sei que é evasão da apoptose, ou seja, o que seria a evasão da apoptose e mortalidade? Justamente se eu tiver uma falha aonde? Ou seja, no gene que codifica para a proteína P53. Né? Porque a proteína P53 induz a morte programada. Se eu não tenho mais ela, meu amigo, eu vou viver para sempre. Né? E deu.